Vamos lá, então, né? Pedro, bom dia. Bom dia, Alessandro. Obrigado pela introdução. Agora a gente está entrando já na reta final do nosso treinamento, já passamos da metade. Agradeço a presença de todos novamente. Eu imagino que tem algumas pessoas conectando, mas, como de praxe, eu gostaria de iniciar esse nosso quarto encontro, repassando um pouquinho a nossa programação também, o que a gente já viu. A gente começou com aquela revisão em relação aos artigos 6 e a NDC brasileira, na primeira aula. Na segunda aula, a gente teve a oportunidade de discutir um pouco mais o trabalho de modelagem em relação às oportunidades de se engajar internacionalmente com os mercados de carbono e também aprofundamos um pouco na questão das emissões do Brasil. Na terceira aula, na semana passada, a gente conversou sobre mercados regulados e também os aspectos legais para uma regulação no Brasil e a importância de todos os estados estarem cientes, né, desse processo e como que eles podem contribuir para esse processo. E nessa quarta aula a gente vai falar mais sobre os mercados voluntários, tanto o mercado voluntário no mundo quanto o mercado voluntário no Brasil, para posteriormente, na semana que vem, a gente conseguir fazer uma amarração de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessas aulas e buscar discutir um pouco mais essa inter-relação entre os diferentes mercados e o que é necessário em termos de infraestrutura para que a gente consiga desenvolver políticas eficientes nesse âmbito. Então, o dia de hoje, como eu falei, a gente vai discutir os mercados voluntários de carbono, tanto no âmbito global quanto no âmbito do Brasil. Para isso, a gente vai ter como palestrantes a Ellen Louie, que ela é minha colega na IETA, diretora da parte de aviação e também de mercados para soluções baseadas na natureza. E ela vai falar um pouco sobre os tipos de créditos, metodologias, certificações, ciclos de projetos, todos esses itens aqui que a gente tem elencado, a gente vai discutir. Eu gostaria até de convidar vocês, enquanto ela estiver fazendo a apresentação, já ir pensando nas perguntas, nas dúvidas que vocês venham a ter ou que você já tem em relação a esses aspectos, para que a gente possa discutir após a palestra dela. A gente vai ter um período aí de 25 minutos para poder fazer um bate-papo em relação a essas questões. Posteriormente, a gente vai ter o Eduardo Ferreira, que é diretor para a América Latina na Climate Impact Partners, e ele vai trazer esse aspecto do mercado voluntário no contexto brasileiro, né? Então, quais são os principais tipos de projeto, como que vem sendo as tendências em termos de crescimento, em termos de evolução, também desafios em relação à expansão desse tipo de mercado no Brasil, e um pouco até do trabalho da Climate Impact Partners, como que eles atuam para tentar promover diferentes projetos em termos de financiamento e comercialização. Então, como que isso poderia se dar e como que eles têm atuado nesse sentido. E da mesma forma, ao longo da palestra dele, eu convido vocês para que anotem as perguntas ou até mesmo possam já colocar no chat aqui para que no final a gente possa ter uma discussão interessante. E, finalizando essa nossa quarta aula, a gente vai ter uma discussão aberta, com as perguntas interativas, tentando entender também um pouquinho como que vocês veem o conteúdo apresentado. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante. Como eu falei, ela trabalha na IETA como diretora para a parte de aviação e também de soluções baseadas na natureza. Ela lidera os esforços para informar o desenvolvimento de políticas sobre mudanças climáticas e concepções de mercado de carbono, de modo a reconhecer, né, o papel da natureza nessas estratégias climáticas. E ela também acompanha de perto, né, essa questão da aviação global, né? Esse é um mercado novo, é um mercado organizado pela Organização da Aviação Civil Internacional para redução e compensação de emissões, e ela também tem a responsabilidade de cobrir essa parte do mercado. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Ellen, e vou ficar aqui de fundo. Qualquer coisa que a Ellen precisar, também estou à disposição. Muito obrigado. Thank you very much, Pedro. Muito obrigada, Pedro.
Obrigada a todos por estarem aqui. Estou muito feliz por estar nesse evento do mercado voluntário e créditos de carbono, e nós vamos falar sobre as questões relevantes para o Brasil. Eu acho que é bastante relevante para essa região e estou muito feliz de saber que vocês já têm esses conhecimentos básicos dos mercados de carbono e vamos conhecer alguns sistemas e projetos com relação a isso. Conforme nós passarmos pelas apresentações, eu só gostaria de dar uma visão geral do que nós vamos falar hoje. O Pedro já deu uma ideia, mas é importante ter uma visão geral dessa apresentação que vou fazer hoje. Mas só para vocês entenderem, eu vou dar uma visão geral dos mercados voluntários de carbono, que a partir de agora vamos chamar de VCM, os projetos, abordagens jurisdicionais e o alinhamento. Nós vamos passar por algumas questões um pouco mais complicadas. Essas questões têm uma boa relevância para o Brasil, como os projetos, as abordagens jurisdicionais e o alinhamento. Vamos cobrir esses tópicos e depois nós vamos passar para uma visão geral da evolução do VCM e das iniciativas de integridade. Nós tivemos alguns comunicados recentes, incluindo ontem, nós também descrevemos sobre a evolução do mercado voluntário de carbono. Então, a minha apresentação é baseada num documento do início desse ano da IETA, falando sobre o VCM e algumas áreas de evolução que são chave, e vamos descrever essa evolução e os caminhos a seguir. Então, vamos dar uma olhada na visão geral do mercado voluntário de carbono, VCM. Então, o VCM, nós temos uma visão, temos algumas diferenças entre o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado tem um sistema de precificação onde nós temos regras que são estabelecidas pelos governos, empresas, seja nacional ou subnacionalmente, e eles precisam reduzir essas emissões de acordo com um nível estabelecido pelo governo. E no mercado voluntário, é uma abordagem bottom-top, de baixo para cima, e tem muito a ver com o mercado privado. Nesses dois sistemas, o crédito de carbono é usado, mas para propósitos diferentes. Então, no mercado regulado, os créditos são usados por corporações para atender um alvo regulado. Então, eles precisam atender a esse alvo, a esse objetivo. E no mercado voluntário, os créditos de carbono são utilizados para alcançar objetivos voluntários. Então, se existe um, um alvo zero, é aí que você precisa alcançar o net zero. Então, existe uma diferença aqui, nós temos uma referência ao tamanho por valor de dólares no mercado regulado aqui contra aquele valor em em bilhões com relação ao mercado voluntário. Nós podemos ver que em valores do mercado regulado é bem mais alto com relação ao mercado voluntário, mas também está crescendo bastante. Então, o mercado voluntário tem crescido bastante nos últimos 3 anos. Ele aumentou em 2021, mas estamos agora caminhando num crescimento bem estável no mercado voluntário. E também, enquanto há muitas atividades no mercado regulado e o mercado voluntário ser um pouco menor, ainda temos algumas brechas para cobrir. Então, vamos para o próximo slide para cobrir algumas áreas em que vemos que o mercado voluntário tem um papel principal. Então, a proposta de valor do mercado do VCM é que fornece um mecanismo robusto para que as empresas reduzam ou removam as emissões além de suas cadeias de valor e tomem medidas responsáveis como parte de seus caminhos net zero alinhados à ciência. Também canaliza o financiamento para onde é mais necessário. Então, por exemplo, se há empresas na Europa e elas querem
comprar créditos de carbono para atender os seus alvos voluntários, elas vão canalizar para outros países em todo o mundo, como incluindo países de renda baixa e média e baixa renda, com remoções, conservações de florestas, implementação das metas dos ODS da ONU. Então, essa é uma atividade crítica, como, por exemplo, a conservação das florestas, e o mercado voluntário pode ser uma dessas canalizações. E também pode fornecer um corredor de financiamento para créditos críticos de remoção. Então, além disso, realmente é um corredor de financiamento de várias formas. Pode aparecer alguma brecha de financiamento no governo, então é interessante quando nós olhamos o VCM. E, finalmente, nós vemos que o VCM abre o caminho para mercados de compliance ou mercados regulados em jurisdições onde eles permanecem incipientes. Isso pode acabar melhorando o mercado regulado. Então, na nossa visão, esse é o valor não monetário do mercado voluntário. Próximo slide, por favor. Então, nós falamos um pouco sobre os créditos de carbono, mas só para vocês terem uma visão geral dos créditos de carbono no VCM, esses créditos de carbono são baseados em metodologias estabelecidas por órgãos normativos independentes. Eu vou dar exemplo nos próximos slides. Mas como exemplos, por exemplo, proprietários de terras, agricultores, ONGs, empresas, desenvolvedores de projetos usam essas metodologias para desenvolver os seus projetos. Em última análise, gerar créditos de carbono que são comprados por corporações. Nós veremos exemplos disso um pouquinho mais adiante. Próximo slide. Aqui nós podemos ver alguns padrões de carbono, alguns aqui já são familiares para vocês, mas são as entidades independentes que desenvolvem as metodologias que permitem a contabilização de atividades de mitigação para que possam funcionar. Então, algumas, com certeza, vocês já conhecem, como o Verra, o Climate Action Reserve, o Plan Vivo, American Carbon Registry, Ser Carbono, Global Carbon Council, Gold Standard, Pure Earth e Biocarbon. E aqui nós podemos ver os tipos de projeto. Quando nós vemos as atividades diferentes, alguns exemplos estão listados aqui, mas são uma variedade de atividades diferentes, como os proprietários de terra e como eles podem fazer para gerar os créditos. Então, esses são os tipos de projeto que têm metodologias específicas. Então, você pode ter várias metodologias para redução das emissões por desmatamento, por exemplo, redução das emissões agrícolas, gestão das terras agrícolas. Próximo slide, por favor. Aqui nós podemos ter uma ideia com relação à geração de crédito e uso e como isso funciona. Nós temos os padrões, que falamos com todas aquelas logos diferentes, eles desenvolvem as metodologias, e os desenvolvedores de projetos usam as metodologias para desenvolver projetos, então os padrões passam por verificação e validação, os desenvolvedores de projetos podem criar os créditos de carbono, e eles são vendidos diretamente para um comprador ou algum tipo de intermediário, e depois eles podem ser usados para uma atividade de compensação, por exemplo. Esse é o ecossistema do processo para a geração de crédito de carbono e como pode ser usado do início ao fim. Próximo slide. Agora que nós já temos essa visão geral de como o VCM funciona, vocês podem perguntar qualquer coisa depois no final da minha apresentação, porque pode ficar um pouquinho mais complicado, mas eu queria dar essa visão geral. Então, agora nós podemos passar
para uma parte mais detalhada dos projetos, dos programas jurisdicionais e o nesting, que seria o aninhamento. Então, são abordagens diferentes para gerar os créditos de carbono. E eu queria falar desse tópico em particular, sabendo que eu estou falando com muitos aqui do Brasil. Eu sei que é um tópico muito relevante no Brasil, baseado em algumas atividades que estão acontecendo pelos governos, tanto nacionalmente quanto estadualmente no Brasil. Então, eu não vou passar por cá, tem muitas palavras nesse slide, mas só para vocês terem uma ideia, os projetos, na verdade, eles são um conjunto de atividades para reduzir as emissões em relação à linha de base e melhorar as remoções adaptadas a uma área específica e contexto social, comumente desenvolvidas e implementadas por comunidades locais e povos indígenas, em parceria com partes interessadas governamentais e não governamentais. O crédito envolve o monitoramento em toda uma área contábil, que inclui uma zona de buffer para monitorar vazamentos nas proximidades do projeto, estabelecendo uma linha de base ou nível de referência em relação ao qual o desempenho contínuo é monitorado, bem como deduções apropriadas para precisão, vazamento e risco de reversões. Os programas jurisdicionais, temos a emissão de créditos de carbono verificados de forma independente, usando uma linha de base desenvolvida na escala de uma área contábil definida por um país ou grande unidade político-administrativa subnacional, geralmente com base na concepção de políticas e medidas de execução identificadas por governos nacionais ou subnacionais do Brasil. A principal diferença é que os principais atores do programa são entidades públicas, geralmente ministérios e suas agências de linha, que são responsáveis pelo desenho e implementação de políticas e programas. E, normalmente, a escala jurisdicional se refere à inclusão de todo o país ou área subnacional na área contábil. Então, historicamente, nós temos projetos que tiveram uma forma primária, onde foram criados os créditos de carbono, mas como o mercado procura uma escala, e também de acordo com o artigo 6, eu acho que vocês já falaram sobre esse artigo 6, mas basicamente é a contabilização dos créditos no nível nacional, e agora as pessoas querem essa escala jurisdicional, utilizando também a Corsia, utilizando esse esquema, assim como as ONGs também estão urgindo para utilizar esses créditos, utilizando programas jurisdicionais. E a realidade é que a maioria dos créditos de carbono comprados vem de projetos. Então, esse é um tópico que a IETA tem trabalhado com os nossos membros para desenvolver uma discussão e criar recomendações. Então, agora é um ambiente em desenvolvimento, e as principais mensagens aqui seriam entender que existem muitas nuances quando falamos de programas jurisdicionais e projetos. É importante entender que em regiões diferentes do mundo ainda há abordagens diferentes, então não existe um modelo que sirva para todos. E é aí que vai entrar o aninhamento, o nesting, que seria esse aninhamento, o nesting harmoniza as atividades de uso da terra implementadas em diferentes escalas, integra as estruturas contábeis de diferentes atividades de REDD+, e ajuda a gerenciar vazamentos, aplica salvaguardas ambientais em programas e projetos, e os sistemas de REDD+ aninhados alinham a contabilidade e o relatório das reduções e remoções de emissões de gases de efeito estufa de projetos e programas.
E no próximo slide, vocês vão ver um diagrama para melhor entender essas estruturas de RED Plus. É um tópico mais complexo e nós estamos trabalhando ativamente na IETA para ajudar a criar guias para todos os atores do mercado e também para os governos. Mas no final vou poder responder as perguntas. Vamos passar para o próximo slide, o próximo tópico. O nosso tempo passa muito rápido e temos muito sobre o que falar. Então, falando da evolução do mercado voluntário de carbono e as iniciativas de integridade. Vocês já podem ter ouvido falar dessas iniciativas de integridade, mas a ideia é a qualidade irrepreensível dessas iniciativas, é promover a integridade social e ambiental na geração de créditos de carbono, desenvolvendo um padrão de limite do Core Carbon Principle, para o que constitui um crédito de alta integridade, juntamente com a governança para garantir a supervisão adequada. Os programas elegíveis e as categorias aprovadas serão anunciados antes do final desse ano. Essa é a questão da qualidade irrepreensível. E depois, nós também são o que nós estamos falando, que é o Core Carbon Principle, que seria o princípio básico do carbono. E também nós temos à direita, que são as alegações honestas da iniciativa de integridade dos mercados voluntários de carbono. Então, nas alegações honestas, seria garantir a integridade no uso de créditos de carbono, definindo reivindicações corporativas de alta integridade, criando normas em torno do seu uso no contexto de um caminho de net zero bem robusto. No próximo slide, agora, nós temos as iniciativas de integridade, temos um código de prática que foi lançado em 28 de junho, mas em mais detalhe podemos falar. Agora nós temos também a parte 1 de avaliação ao nível do programa de CCP, que foi lançado em março de 2023, que é uma avaliação para programas de crédito que inclui o Verified Carbon Standard, que é o VCS da Verra, o Gold Standard da CRART e outros. Os programas agora podem solicitar a avaliação por meio de plataforma de avaliação designada. Os programas elegíveis para o CORSIA são acelerados, esperando-se que a avaliação dos programas não elegíveis para o CORSIA demore mais um tempo, e temos a parte 2, que é a avaliação a nível de categoria, lançada em 27 de julho, e o quadro de avaliação ao nível de categoria do ICVCM estabelece limiares de qualidade específicos que os projetos de uma determinada categoria devem cumprir para além dos requisitos do CORSIA. Um grupo de trabalho de categoria será formado para revisar e agrupar diferentes categorias de créditos de carbono. E nós falaremos um pouco mais disso no futuro. E agora, brevemente, eu vou falar sobre a evolução do mercado voluntário de carbono, falando desse documento que veio da IETA no início do ano, que foi uma colaboração de vários membros. O objetivo dessa evolução do mercado voluntário de carbono é lançar luz sobre como o mercado voluntário de carbono está evoluindo, um mosaico de oportunidades, as questões e incertezas, por que o VCM. Pedro, eu sei que eu já estou ficando sem tempo, eu não quero passar muito tempo para passar mais tempo nas perguntas e respostas, então eu só gostaria de dizer que nós viemos com esse documento para pensar em como o mercado está evoluindo, quais são as oportunidades diferentes, quais são as questões, quais são as incertezas. E a nossa chamada para a ação é que nós queremos ver mais investimento no mercado voluntário. Essa é a principal mensagem para o nosso público. E acho que, para encerrar, eu tenho mais alguns slides, mas nós podemos falar mais sobre isso dentro das perguntas e respostas, mas há muita
muitas coisas acontecendo. Então, eu gostaria de dizer que a IETA está muito feliz por poder continuar a ser um recurso para os governos e parceiros, por ter o nosso nível de expertise na nossa área e poder fornecer essa experiência, esse conhecimento para todos os nossos parceiros. E eu estarei feliz de responder a perguntas que vocês tiverem agora. Uma questão, se você quiser, a gente tem mais tempo, então se você quiser falar um pouquinho mais sobre esses 3 últimos slides, tá, você também pode ficar à vontade, não fica se sentindo pressionado. Okay, thank you, Pedro. I didn't- Ótimo, então, obrigada, Pedro. Eu queria garantir para deixar tempo para perguntas e respostas, mas, claro, é um prazer poder falar sobre os meus últimos slides, certo? Então, agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou falar sobre esses meus últimos slides. Então, eu coloquei aqui as questões principais para esse público, e uma delas é a questão da evolução do Corporate Net Zero Guidance e a inclusão da compensação ou do offsetting como parte disso. Então, o que nós identificamos agora como a nossa situação é basicamente algumas coisas que estão um pouco confusas agora, principalmente para as empresas e para os governos também, que seria a existência da hierarquia de mitigação, ela permanece relevante, é uma coisa importante dentro dos caminhos de descarbonização. Então, ter a orientação de remoções fica confusa, a importância das vias de descarbonização setorial, a escala de compensação proposta geralmente é muito cara para muitos setores, todos os residuais no caminho para o net zero, para além dos lucros de alguns setores. Então, entender o caminho em que nós estamos agora, a integridade, o ICVCM, VCMI, ICROA. Então, agora nós também temos a questão dos blockchains, o uso crescente de livro-razão distribuído para rastrear e registrar os dados, MRV e registros de tokenização, o financiamento climático versus a compensação de carbono, ou o offsetting de carbono, o registro preciso dos ODS, SD-Vista, CCB, a estrutura de divulgação da biodiversidade, CCPs, e também temos o caminho a seguir, inclusive todos os assentos à mesa, a orientação realista que aumenta a ambição, o alinhamento sobre o que é bom, o alto valor de aumento de reduções, os relatórios para refletir as reduções e as remoções, a ferramenta eficaz na caixa de ferramentas, clareza nas reclamações, reconhecer o valor do marketing, também reconhecimento justo para as empresas. Vamos passar para o próximo slide, que é o mercado voluntário de carbono e o Acordo de Paris. Então, agora parece ser muito importante para esse público que está aqui. Com relação à nossa situação atual, nós temos o Acordo de Paris e o NFCCC, que não regula o mercado de carbono. No A6, nós temos a cooperação voluntária entre as partes para alcançar as NDCs. O A6.2, nós temos a abordagem ascendente, utilização de abordagens de cooperação entre as partes, o novo mercado para desenvolvedores de projetos VCM. A6.4, nós temos autorizado para o uso em NDCs de outros. O caminho em que estamos, ajuste correspondente e o VCM, obrigatório ou não, compradores de VCM, empresas não partes, portanto, nenhuma dupla contagem, nenhuma CA necessária, aumentar a interconexão entre voluntariado e conformidade. O caminho a seguir, sem dupla contagem, mas dupla reivindicação é ok, reflete inventários de gases de emissão, gases de efeito estufa alinhados.
o aumento da fungibilidade do lado da oferta, o voluntário versus o regulado, a diferença é o direcionador da demanda. No VCM, pavimentar o caminho para a conformidade IA6, como aumentar a confiança das empresas e a demanda por crédito de carbono para apoiar a transição para o net zero. O mercado precisa evoluir com a definição revigorada de qualidade em sua essência. A falta de um objetivo intercalar não é aceitável quando temos à nossa disposição um mecanismo relativamente elástico e acessível. E também mais uma área desse documento que eu achei que seria relevante, que seria nesse VCM em evolução, que é a governança e o aumento da regulação. Então, na nossa situação atual, o VCM é autorregulado, global, descentralizado, bilateral e plataforma de negociação. Com relação à governança, nós temos as normas e orientações, consultas públicas, abordagem consensual das melhores práticas. No caminho em que nós estamos agora, existe uma boa governança? A governança sobre a produção e atividade do mercado, o aumento do investimento impulsiona a governança externa. Como serão classificados os créditos? Instrumentos financeiros ou commodities? O instrumento financeiro, os regulamentos são jurisdicionais, projetados para proteger os impactos macroeconômicos? Em termos de commodities, o mercado de ouro OTC, a integridade através de um padrão independente. Essa é a nossa situação em que nós estamos agora. Uma grande pergunta com relação a como os créditos serão uma commodity, serão instrumentos financeiros, como eles serão classificados. Então, o caminho a seguir proposto pela IETA é que uma regulamentação financeira rigorosa, ainda não justificada, pode impedir o crescimento. Uma governança sobre a produção melhor feita por organização independente que colabora com especialistas. Caso a regulamentação se faça necessária, os créditos de carbono devem ser considerados como commodity ambiental, apenas um instrumento financeiro quando negociado com base em derivativos. O aumento da governança proporciona um alto nível de escrutínio, então é importante se proteger contra a agilidade e a flexibilidade do mercado voluntário de carbono. Vamos para o próximo slide, que é um slide de encerramento. Então, na nossa visão, nós passamos por esses pontos de evolução do mercado de carbono. Com esse nível de garantia estabelecido, os créditos de carbono podem e devem facilitar o mais alto nível de ação climática. O fracasso para cumprir as metas climáticas deve tornar-se inaceitável quando existe um mecanismo acessível, global e elástico que está à nossa disposição. A IETA continuará a trabalhar em estreita colaboração com todos os proponentes do mercado para trazer governança robusta e garantia de qualidade para o VCM em evolução. Muito obrigada pelo tempo extra, Pedro. Estou disponível para perguntas. Obrigado, Ellen. Obrigado pela apresentação. Acho que esse é um tema bem relevante para o Brasil, até porque atualmente o mercado voluntário é um mercado que o Brasil tem projeto e já está atuando, né? Embora seja um mercado basicamente entre atores privados, né? Acho que também tem essa questão da evolução, né, do mercado voluntário, como que o governo acaba se envolvendo de alguma forma, poderia se envolver de alguma forma para auxiliar também nesse processo de trazer mais clareza para o mercado e até auxiliar para que o mercado consiga desenvolver um potencial maior dentro desse processo de descarbonização das economias, né? Então, vamos começar com uma pergunta do chat aqui, que o Mauro Castro, desculpa, ele colocou. Ele quer saber mais, né, Ellen, sobre
a questão do nesting, né? E como que seria, se você poderia detalhar um pouco, como que seria a questão de quando você trabalha no nesting, como que você subtrai essas reduções do programa jurisdicional, né? Para evitar a dupla contagem, né? Então, se você poderia elaborar um pouco mais em relação a esse detalhamento de como que o nesting se insere dentro de um programa jurisdicional e se evita a dupla contagem em outras esferas. Yeah, absolutely. Thanks Sim, for com certeza. Obrigada pela pergunta. Então, como eu falei com relação ao nesting, na verdade, é uma estrutura de contagem. Então, quando você tem um programa jurisdicional, por exemplo, geralmente a forma com que o nesting funciona nesse cenário é que a jurisdição vai ter uma linha de base que cobre a jurisdição, seja um país, seja um estado, ou qualquer outro tipo de região administrativa que tenha um programa, e para o nesting funcionar, muitas vezes os projetos terão que contar de acordo com a linha de base, e os projetos precisam reportar a quantidade de créditos sendo emitidos no nível de projeto e depois subtrair do programa jurisdicional. Um cenário ideal usando a linha de base, usando a mesma linha de base, mas é um cálculo que permite o programa jurisdicional subtrair o número de créditos que foram emitidos dentro de um projeto específico. Obrigado, Mauro, também pela pergunta. Uma outra pergunta da Viviane Buccianelli, também no chat. Ela perguntou se você poderia elaborar um pouco mais sobre a plataforma de avaliação dos standards. Eu acho que ela tem interesse em saber essa primeira parte do ICVCM. Quem é o avaliador, como funciona o processo e também o acesso da plataforma. Sorry, Pedro, just to interrupt. I wasn't getting the translation. Okay, so So I will wasn't- translate directly to you, really quick. Viviane, she wants to know a bit more about the platform to A Viviane evaluate. quer saber sobre a plataforma para avaliar os padrões, então eu imagino que ela esteja interessada em entender como é os primeiros estágios quem será o avaliador, como isso vai funcionar, quem será o responsável por avaliar, como funciona e como é o acesso a essa plataforma. Então, como isso funciona? Claro, com certeza, é uma ótima pergunta. E com relação ao VCM, ele é conhecido por ter essa estrutura de governança. Então, eles têm uma junta que toma essas decisões e também tem um comitê de peritos ou experts que provêm as recomendações e os guias para a plataforma, para o conselho. Eles também têm um secretariado que também ajuda a fazer esse trabalho. O secretariado da IETA também é responsável por essa formação de mercado, estão envolvidos em termos de prover briefings para as partes interessadas do VCM. Existem também outras 3 juntas. Existe um secretariado executivo do ISVCM, que também estão ajudam também os grupos privados também para consultas, dentro da estrutura, dentro dos princípios, isso também acontece. Então, a ideia é que exista essa consulta das partes interessadas para esse processo e que sempre continue melhorando dentro dessa junta, desse conselho para decisões futuras. Então, na fase atual, existem grupos de nível de categoria, eles vão definir essas categorias e eles também conseguem trabalhar dentro desses níveis separadamente. Você pode se inscrever para fazer parte desses grupos, das categorias, que serão formados no futuro próximo, e nós também vamos abrir as inscrições para ajudar a tomar decisões dentro das categorias diferentes.
Então, se eles quiserem participar, eles vão poder estar de acordo com, dentro do programa, dentro dos critérios, dentro desses níveis de categoria. Espero ter ajudado. É uma estrutura bem complicada, mas eu posso esclarecer se vocês precisarem. Obrigado, Ellen. Acho que foi bem claro. Não sei se você está recebendo a tradução agora. Faz um legal, se não. Yes, I can. Ok. Yes. Sim, estou ouvindo. Então tá, então eu vou continuar em português. A Magda Marinho, ela tem uma outra pergunta em relação aos preços dos créditos no mercado voluntário de carbono, como eles são estabelecidos e quais as principais plataformas de negociação desses créditos. Thank you for the question. That's a good question. Obrigada pela pergunta, é uma ótima pergunta. Então, historicamente está melhorando, mas ainda não existe muita transparência com relação aos preços no mercado voluntário de carbono. Muitas coisas são bilaterais ali, aquele comércio ali de balcão entre o vendedor e o comprador, mas o que é importante notar é que o preço no mercado voluntário não é necessariamente determinado pela qualidade. Muitas pessoas acham que essa é a avaliação, mas nem sempre ela é precisa, mas de fato é com relação à oferta e demanda. Eu acho que, de algumas formas, com certeza tem a ver com a oferta e demanda. Em 2021, nós vimos um grande aumento em empresas que estavam estabelecendo os seus objetivos de net zero, então as empresas querem alcançar esse net zero. Então, realmente é uma questão de demanda de créditos de carbono, e aí os preços sobem, mas também pode ser impactado por muitas outras coisas. E acho porque não existe esse nível de transparência, nem sempre existe a visibilidade do preço daquela parte específica, aquela terceira parte está comprando, nós não sabemos. Então, fica um pouco desafiador, porque não há transparência. Nesse momento, existem acordos bilaterais, mas há mudanças. Existe o EVX, a European Exchange, o Expenses CVL também é outro tipo de transação que é feita. S&P Global também tem um tipo de transação, muitos são membros, eu espero não ter esquecido nenhum dos membros da IETA, mas existem vários tipos de transações diferentes no mercado voluntário, e aí nós conseguimos ver um pouco mais de transparência. Obrigado, Magda, pela pergunta. O Ivan Falco, ele faz uma pergunta aqui no chat também sobre a questão do benefit sharing, né? Então, atualmente ele tem percebido uma tendência, né, em relação à questão de se avançar nessa questão da legislação influenciando, né, o quanto que seria destinado para as comunidades em cada programa, né? Ele cita o exemplo aqui da Zâmbia, né, que colocou 50% para benefit sharing no programa dos projetos de carbono no mercado voluntário no país, né? Você considera isso uma ameaça para o mercado voluntário? E também queria saber se a sua opinião, se essa é uma questão que poderia evoluir também no Brasil. Como é que você vê essa situação? Thank you. That's a really good question. Obrigada, é uma ótima pergunta e é bem difícil essa. Parece sim uma tendência, mas eu espero que não seja uma tendência muito grande. Eu gostaria de dizer que esse benefit sharing é uma coisa muito importante. Isso é feito de forma muito boa no VCM e é esse tipo de abordagem top-down que nós estamos vendo por alguns governos, e eu acho que há um risco quando os governos fazem esse tipo de regulação, pode diminuir a habilidade do setor privado para as atividades de financiamento no país,
mas eu acho que não é isso que eles querem. O que eles querem é aumentar o financiamento dentro do país, e por isso que eles estão tentando regular uma porção dos benefícios e garantir que vá para os governos e para as pessoas corretas em campo, mas esperamos que isso seja algo que o ICVCM está trabalhando, garantir que esse mercado voluntário de carbono tenha as estruturas que possam garantir que o compartilhamento dos benefícios seja feito de uma forma boa para todas as pessoas, e eu espero que não seja uma tendência e que isso não chegue ao Brasil. Mas eu ainda não sei o suficiente sobre esse contexto para poder comentar sobre isso. Acho que o Abdullah Seca também faz uma pergunta na mesma linha, né? Ele coloca aqui no chat, primeiro ele agradece a apresentação e ele coloca no chat que nos últimos anos surgiram algumas reclamações sobre a metodologia e a repartição dos benefícios em projetos no mercado voluntário. E aí ele queria escutar um pouquinho mais sobre como é esse processo de repartição de benefício, qual que seria o custo médio para verificação e validação, consultor pela avaliação do crédito, além disso, qual é o custo do padrão e, por fim, qual é a porcentagem destinada à comunidade. Se você teria alguma ideia desses valores ou se existe algum tipo de direcionamento nesse sentido de Thanks for the question. That's another really good one. Obrigada pela pergunta, ótima pergunta também. Eu não sei se eu tenho nível de insight dentro desse custo específico, eu acho que varia muito em regiões diferentes, em tipos diferentes de projetos, de metodologias, de padrões, de standards. Eu não consigo responder isso com muito detalhe, mas eu posso dizer que há muitas variáveis e talvez depois da reunião, você pode me dar mais dados, ou eu posso te dar mais dados. Eu não tenho esse nível de detalhe para poder te responder isso. Como desenvolvedor de projeto, eu posso te responder? Por favor. Então, Pedro, só para dois pontos aqui que eu acho que vale a pena esclarecer. Um é esse negócio de benefit sharing, revenue sharing do governo impor uma taxa, por exemplo. Existe um paper que depois eu vou procurar e mando para você, Pedro, e ver se consegue mandar para os outros, do Banco Mundial, sobre o custo de oportunidade de corresponding adjustment, que acho que a gente já deve ter falado em outras etapas, né? Então, mais no mercado compliance do que no mercado voluntário, existe já um estudo que ele tende a quantificar o custo de oportunidade de alguns setores de mitigação versus outros, e então colocar, eventualmente, uma taxa sobre alguns tipos de créditos a serem Então, quando a Zâmbia vai mandar um crédito dele para outro NDC, tem um custo de oportunidade da Zâmbia de mitigar aquilo, e aquele pode ser precificado. Então, é um papel do Banco Mundial com a IMF. Eu acho que é interessante olhar, porque ele tem um valor realmente intrínseco nisso, que deve ser explorado. Não vale tanto para o VCM, para o mercado voluntário. E os custos de desenvolvimento de projeto, como a Ellen falou, varia mesmo. Então, assim, ultimamente o preço de verificação, validação de projetos tem aumentado por parte dos VVBs, que são os órgãos que fazem esse tipo de trabalho. É também oferta e demanda, acho que o mercado cresceu muito nos últimos 3, 4 anos, então tem menos força de trabalho qualificada para fazer tal, e tem aumentado esse custo. O custo de issuance, por incrível que pareça, também está aumentando, então teve uma reformulação de preço da Verra, e cada standard precifica 10, 15, 20 centavos por emissões cada vez que emite um crédito. Obrigado, Eduardo. E acho que esse é o espírito desse treinamento, é ter essa cooperação aqui entre a gente, entre os palestrantes, para um auxiliar o outro no que tem mais experiência, né? Eu vejo que aqui no chat a gente não tem mais nenhuma pergunta, então se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para escrever uma pergunta final em relação a esse aspecto, né, de como que o governo poderia auxiliar
os mercados voluntários de carbono a desempenhar um papel ainda maior nas reduções de emissões, né, dos países e auxiliar os países a atingir os seus compromissos climáticos. Eu acho que hoje muito se fala nessa questão do jurisdicional, mas eu queria saber assim como que você enxerga se existem outras formas que o governo poderia, né, acabar desenvolvendo e facilitando para que mais agentes estivessem envolvidos nesse mercado, que a gente tivesse mais liquidez nos créditos, que tivesse mais integridade e transparência. É para mim ou para Ellen? É Ou para para ambos? Ellen, mas eu posso depois te perguntar também. You go, Ellen. Thank you. Obrigada, Pedro. É uma boa pergunta e, mais uma vez, é um pouco complicada também. Sim, eu concordo. Eu acho que não existe um limite com relação a ajudar os programas jurisdicionais em relação ao governo, mas uma das formas com que os governos podem apoiar o VCM. Bom, uma coisa que nós defendemos muito na IERA, quando nós estamos lidando com os governos que querem devolver sistemas de regulados, é usar a experiência que nós já temos, alavancar a experiência que nós já temos no VCM dentro desses sistemas regulados, permitindo o uso de créditos voluntários para o regulado, para o mercado regulado, para as empresas que já são reguladas, que já têm um sistema de emissão. Acho que os governos podem ter um papel muito bom de diminuir o risco para os investimentos privados. Eles podem ajudar a prover um apoio inicial para os desenvolvedores de projeto, ou conscientizar essas atividades do mercado voluntário que estão acontecendo. Esses são alguns exemplos que eu consigo pensar assim na ponta da língua, mas eu acho também que é importante para a próxima sessão de vocês de infraestrutura, os governos podem estabelecer uma infraestrutura em país para ajudar esse nível de transparência que nós estamos falando, que historicamente não existe dentro do mercado voluntário. Ter um tipo de registro para rastrear as emissões dos créditos. Então, sim, assim, rapidamente pensando, essas são algumas recomendações que eu faria para os governos. Bom, Eduardo, já que você também está aí e perguntou, se é para isso. Pedro, eu não sei se é a minha internet, mas travou. Eu acho que você quer que eu também faça um comentário, é isso? Exato. Tá. Desculpa, exato. Não, não nada. Não, eu acho que é bem na linha que a Ellen estava falando. Eu acho que uma das principais barreiras são essas incertezas e assimetria de informação, né? Então, toda vez que o governo vem com uma nova proposta de como ele vai regular o mercado, como ele vai taxar o mercado, como ele vai criar um instrumento para fazer qualquer tipo de ação dentro do mercado, isso cria por mais que seja positivo por um lado, que você está querendo melhorar o mercado e criar mais uma infraestrutura, mas toda vez que vem algo desse tipo, vem uma incerteza e uma dificuldade de investir no país, né? Acho que no Brasil, como vocês devem ter olhado em aulas anteriores já, a regulação do mercado, né? As leis que estão no Congresso, os decretos e etc. Acho que todos são positivos, né? Quanto mais certeza jurídica e governamental que você tenha, melhor para o mercado funcionar. Então, isso tudo é positivo, mas o estabelecimento disso ao longo do tempo e a duração que isso leva a incertezas que também contribuem para desinvestir do país, né? Então, quanto antes, melhor. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ellen. Eu acho que a gente tem uma última pergunta aqui, é do Milvo. Eu vou ler aqui no chat e aí acho que só para finalizar também, e aí a gente já passa para a próxima apresentação.
Então, entendendo as especificidades de cada estado, mas de uma forma geral, considerando abordagens jurisdicionais, nesting, mercados voluntários, qual sua visão de um caminho potencial que misture esses pontos no contexto de um estado brasileiro? Quais as sugestões da Ellen para os entes subnacionais? Quais os pontos de atenção e quais os potenciais caminhos? Talvez esteja relacionada com o que eu já perguntei, Ellen, mas se você quiser complementar com alguma coisa. Again, a really excellent Olha, realmente excelente pergunta e mais uma pergunta que não é fácil. Como canadense, eu posso dizer que nós olhamos para o Canadá e é um exemplo de algumas formas de como as coisas podem ficar complicadas. Eu acho que o Brasil pode usar isso como um exemplo e tentar simplificar as coisas. Eu recomendaria isso, porque no momento no Canadá é um sistema similar nesse sentido. As províncias, os estados têm muitas jurisdições e desenvolveram seus próprios sistemas regulados de créditos de carbono. Então, é completamente diferente e não existe fungibilidade. Então, se vocês puderem evitar isso, pela sua pergunta, eu vejo que vocês querem evitar isso. Então, eu recomendaria isso. Eu acho que a colaboração é um desafio, mas a colaboração dos níveis nacional e subnacionais seria ideal. Ter uma colaboração entre os estados e nacionalmente, entre os estados principalmente, para ter um tipo de fungibilidade em termos de comércio de carbono, como Eduardo disse, ter essa harmonização de abordagens para que não seja todo estratificado e cada estado está fazendo uma coisa, aprender uns com os outros, por exemplo. Eu sei que há muitos desafios políticos, pode parecer um pouco idealista da minha parte, mas no Brasil, um estado que tem liderado em termos de desenvolver suas abordagens, e está fazendo isso há muito tempo, quem sabe outros estados podem olhar isso, em vez de reinventar a roda, aproveitar essa alavancagem do que já foi feito. Então, talvez empresas no Brasil estão olhando por todo o Brasil e ver coisas diferentes, vendo abordagens diferentes, mas eu acho que, resumindo, seria cooperação e tentar fazer o máximo de cooperação possível. Obrigado, Ellen. Maravilha, então vamos dar prosseguimento aqui no nosso treinamento. Então, gostaria de apresentar a vocês o nosso próximo palestrante, que a gente já está interagindo. O Eduardo, ele é diretor para a América Latina da Climate Impact Partners. O Eduardo tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em financiamento climático. Atualmente, ele é diretor na Climate Impact Partners, mas também trabalhou muito tempo com o Banco Mundial, com financiamento de carbono em diversos continentes, na Ásia, na América Latina, com financiamento de carbono e também ajudando a moldar o papel do setor privado em desenvolvimentos críticos do mercado de carbono, incluindo o artigo 6. Né? O Eduardo possui um mestrado em mudanças de gestão ambiental, meio ambiente e mudanças climáticas pela Universidade de Oxford e bacharelado em biologia pela Universidade Mackenzie, né? Pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eduardo, é um prazer contar com a sua presença aqui e ele vai contar um pouco mais sobre como que está o panorama dos mercados voluntários de carbono no Brasil. Então, passo a palavra para você e qualquer coisa estou à disposição. Tá ótimo. Bom, prazer conhecer a todos. Vou começar apresentando um pouco a empresa para vocês terem uma noção de qual é o background e como eu vou estar falando aqui. Então, no próximo slide, Pedro, Climate Impact Partners, na verdade, é uma fusão de duas empresas com mais de 25 anos de mercado de carbono. Muito foco no mercado voluntário, né, com alguma participação no mercado compliance, mas 25 anos de mercado de carbono. Isso conta um pouco da história, mas são mais de 600 projetos financiados em 56 países e temos uma base de 500 clientes, que são clientes, quando eu falo clientes, são os compradores de créditos e desenvolvedores de projetos, e projetos são desenvolvedores de projetos. Próximo slide, só para dar um pouco mais de contexto
para a empresa. Então, a gente trabalha com basicamente 4 pilares. Um é um pilar de financiamento, né? Então, a gente chama de Project Development, mas é quando a gente traz financiamento para o projeto em early stage, então, quando eles estão bem nascendo ou já um pouco mais desenvolvidos. Eu vou falar um pouco mais da parte de financiamento no final da apresentação, então não vou me estender. Parte técnica, para nós, é muito, muito importante. Então, a gente funciona como devido à complexidade, até que a Ellen mostrou do mercado, o que a gente faz é um due diligence muito forte em todos os projetos que a gente se envolve para entender o projeto, ver o quanto ele está de acordo com standards ou não, para poder depois negociar ele junto com os nossos clientes, né? Então, a gente tem uma equipe técnica muito forte, e foi esses 600 projetos que, apesar do número ser volumoso, perto de todos os projetos registrados, todos os projetos que a gente olha, é uma porcentagem muito pequena, uma vasta porcentagem dos projetos que a gente olha não passa no nosso due diligence, mas isso é uma questão nossa mesmo, e a gente olha do lado técnico, do lado legal, do lado comercial do projeto, do revenue sharing com a comunidade. Então, tem uma série de aspectos que a gente olha para escolher cada projeto que a gente se envolve. Temos mais de 25 anos, são poucas empresas que têm 25 anos nesse mercado, então a gente se baseia muito no nosso diálogo com outros stakeholders, inclusive com a ITA e outros bodies que são importantes para o desenvolvimento do mercado. E temos esse lado de cliente, que são clientes corporativos, que já têm uma relação muito longa conosco, que confiam no nosso trabalho de entregar projetos de qualidade, e são mais de 500 clientes com mais de 100 milhões de toneladas de carbono já entregues. Bom, esse é o lado da empresa, eu só queria apresentar para vocês entenderem um pouco do nosso lado comercial. Então, quando a gente olha o mercado voluntário, eu queria olhar em 3 estágios. Primeiro, global, América Latina, para chegar no Brasil. Então, próximo slide, Pedro. Aqui, tá? Aí, pronto, ótimo. Então, aqui, isso é um screenshot, na verdade, da Climate Focus, que fez um trabalho bem legal e que apresenta, depois, se vocês quiserem entrar, eu acho que vale a pena. Ele mostra todos os projetos registrados em vários standards de carbono, como a Ellen mostrou, existem vários, né? Existe o BEA, Gold Standard, Ser Carbono e outros, CAR, ACR. Então, tem vários, eles quantificam por standards. Então, são 4.661 projetos registrados com 1 bilhão e 600, né? 600 milhões de créditos issued. Interessante aqui é olhar um pouco já no tipo de projetos que fizeram essas emissões e que estão registrados, né? Então, se você olhar do lado esquerdo, você percebe que energia renovável forma a grande maioria, com 39% dos projetos registrados, e do lado direito você vê que ele também é o tipo de projeto que mais emitiu, né, com 36% dos créditos emitidos. Em segundo lugar de projetos registrados, vem os projetos de household, que na verdade são improved cook stoves, pode ser solar, energia solar, são residencial, de pequena escala, e você vê que as emissões deles é menor, né? Ele chega em terceiro como emissões, com 8,5%. O terceiro projeto registrado é aqui que é importante, esse Nature-Based Solutions, que são soluções da natureza. Terceiro tipo de projetos mais registrados no mundo, mas é o segundo em número de emissões. E aqui é importante porque o Brasil vai ter um papel fundamental aqui, porque vasta maioria dos nossos projetos são de Nature-Based Solutions. Então, o contexto global é esse. Próximo slide, por favor, Pedro. Aqui, eu usei data do Trove Research, que é uma empresa que fornece esse serviço. E o primeiro ponto aqui a notar é esse timescale, né? Começando em 2009 até 2023, como você tem uma ascensão no número de créditos issued, e também, na verdade, não está aqui no gráfico, mas projetos registrados também é muito similar.
Então, você vê que vai crescendo ao longo do tempo o número de emissões no mercado voluntário, né, com um pico em 21. Importante aí é notar que 2/3 dos projetos, 67%, né, são 2/3 dos créditos emitidos são emitidos nos últimos 5 anos apenas. Então, você tem realmente um crescimento exponencial, vamos dizer assim. A América Latina é semelhante, com até um movimento maior nos últimos anos. Então, nos últimos 5 anos, são 78% dos créditos emitidos. E em questão de standards e tipo de registries onde esses créditos foram issued, você vê que a Verra representa grande parte dos créditos emitidos. Então, de uma certa forma, na América Latina, percebe-se que a Verra é um dos maiores standards usados atualmente, até hoje. Próximo slide. Aí, quando a gente olha um pouco mais Brasil, então, de cima, América Latina é o mesmo, embaixo é o Brasil. Aí você vê que o Brasil foi responsável por 25% dos créditos emitidos na América Latina. Verra continua, 88% dos créditos do Brasil são issued pelo standard da Verra, então é uma porcentagem ainda maior do que o global ou da América Latina, né? E representa 6% das emissões globais. Então, o Brasil tem um papel importante, 6% não é um número pequeno, relativo aos outros. São 100 milhões de toneladas no VCM, de acordo com Trove Research, e Verra mantendo uma dominância no mercado, e depois a gente vai olhar, por causa disso, eu depois coloquei alguns números só da Verra para a gente dar uma olhada. Então, próximo slide, Pedro. Aí, você vê que em números, aqui é importante, do lado esquerdo, você tem das emissões brasileiras broken down por tipos de projetos. E aí você começa a notar que NBS, Nature Based Solutions, tem o maior número de emissões no Brasil, né? Então, você tem Avoided Emissions, que é RED, no primeiro, que já é Avoided Deforestation, você tem Removals lá embaixo. Você tem um número grande de energia renovável também, de hidrelétrica e wind, e você tem landfill gas como terceiro posto. O gráfico de cima, o mapa de cima mostra como, na real, é bastante disseminado no Brasil. O número de projetos em todo o território brasileiro, quase todos os estados têm existe pelo menos um projeto, né? Existe uma dominância ali de projetos RED, a gente vai notar no arco de desmatamento da Amazônia, e São Paulo, Sudeste e região Sudeste, existem, aí é onde você, no Nordeste ali, Maranhão, etc., é onde você vai ver vários dos wind farms, e landfill e etc. estão dispersos pelo Brasil todo. Próximo slide. Então, aí, como a gente notou que Nature Based Solutions é um grande, um importante player no Brasil, né? Aí eu fiz uma divisão entre América Latina e Brasil, quais os tipos de Nature Based Solutions que são predominantes. E aqui a gente vê que no gráfico de baixo, no Brasil, Unplanned Deforestation, que é o RED de desmatamento não planejado, ele ocupa 71% das emissões de NBS no Brasil. Então, realmente ele é um dos maiores sources de créditos brasileiros, né? Eu não sei, Pedro, se vocês falaram sobre unplanned or planned, se você quer que eu fale alguma coisa, ou se segue em frente. Os dois são dois tipos de RED. Deixa eu falar, Eduardo, a gente ainda não comentou sobre isso, não. Tá bom. Bom, RED, que na verdade é REED, é um tipo de crédito que evita o desmatamento. Tem dois tipos de evitar desmatamento. Tem o desmatamento planejado, e o desmatamento planejado é aquele que, de acordo com a lei do Brasil, você pode desmatar uma porcentagem da sua área, né?
Então, se não me engano, na Mata Atlântica, por exemplo, São Paulo, você pode desmatar 80%, 20% fica como reserva legal, na Amazônia é o contrário, né? Então, essa área que é a reserva, que você pode desmatar por lei, se você mostra que você tem o potencial de desmatar aquela área, existe um valor financeiro, econômico para você desmatar aquela área, você pode protegê-la e gerar um projeto de crédito de carbono de desmatamento evitado planejado. Você ia desmatar e você está planejando não desmatar. Unplanned é o contrário, é quando você tem uma área que está sob pressão, onde você não pode desmatar, mas a pressão do desmatamento vem vindo por qualquer motivo, e você, então, evita esse desmatamento e cria um projeto de unplanned. Então, existe uma sutileza, depois eu até vou tocar em alguns pontos desse, mas basicamente é isso. O Avoid Deforestation, Planned e Unplanned, é a maior parte dos créditos no Brasil, dentro de Nature-Based Solutions. Próximo. Aí, como o Verra é o maior player no Brasil, né, a maioria dos nossos créditos, mais de 80% são issued Verra, eu fui olhar Verra em contexto, mais uma vez, América Latina e Brasil. Então, dentro do Verra, o Brasil tem 40% dos créditos da América Latina e 6% global, dos projetos registrados, né? O número não é dissimilar tanto de forma geral, até porque o Verra é o maior. Verra emitiu mais de 1 bilhão de créditos, 22% são América Latina e o Brasil representa 40% desses 22%. Então, o Brasil, dentro da América Latina, é um dos maiores players da Verra em número de projetos registrados e também em número de créditos issued. Aí, se você olhar só o Brasil, mais uma vez você vai ver a predominância do Avoid Deforestation do REDD, né? Então, do lado direito, você tem ali que 52% dos projetos são de energia, né? Os projetos registrados são de energia, e 30% a FULO, que na verdade é uma sigla muito similar à NBS, então vamos considerar como Nature-Based Solutions. E desses 30%, 75% são REDD. ARR, que formam os outros 20%, são projetos de reflorestamento, tá? Então, esse é importante também, porque tem uma tendência no Brasil de mais projetos de reflorestamento estão sendo registrados e tem a necessidade de você tocar nesse assunto. Agora, a diferença vem, mais uma vez, né? Apesar de você ter 30% dos projetos registrados dentro de REDD e ARR, 71% das emissões do Brasil são desses setores, sendo que 99% é do Avoid Deforestation. Então, mais uma vez aqui, é mais para tocar no ponto de que REDD é um dos maiores emissores de créditos do Brasil, né? Esse é o setor que mais emitiu créditos até hoje, historicamente. Próximo. Então, um sumário, né? REDD é um principal. Os estados do arco de desmatamento têm uma série de projetos lá. Existem também projetos, né, no Pantanal ou na Mata Atlântica, não estou tirando eles, mas existe um foco muito grande na Amazônia, até por uma questão, vamos dizer, de marketing, né? Como você vai vender o crédito no mercado internacional, existe uma demanda maior, né, uma vontade mais de investir na Amazônia, por ser um problema de escala global até. Do Planned e Unplanned Deforestation, o único ponto aqui que eu queria tocar é que o Unplanned, ele tem uma complexidade operacional, até porque você tem que proteger, né, de situações, às vezes, de desmatamento ilegal e etc. Então, muitos dos project developers aqui no Brasil comentam o fato de, operacionalmente, ser uma coisa complexa de se fazer, com necessidade de ter um link com o governo forte, com o exército, para, às vezes, evitar, ou, às vezes, até exércitos privados dentro dos desenvolvedores de projetos.
Então, tem uma complexidade aí política, geopolítica importante a ser considerado, mas são projetos importantes. O Planned Deforestation, eles geralmente são menores em tamanho de área, até para essa questão de você só poder desmatar parte da sua área, e o resto ser reserva legal. Mas mais importante é que esses créditos, eles geram créditos antes, né? Então, é no começo, na metodologia atual, que ela está em revisão, você gera os créditos antes do tempo inteiro, né? Então, você pode receber os créditos antes e depois manter a floresta. Isso é uma consideração importante na hora de você financiar o projeto. Hoje em dia, o que a gente vê aqui no Brasil é que os desenvolvedores de projetos, eu prefiro não citar nomes, mas existem uma série deles aqui no Brasil, que vocês já devem ter falado sobre, mas são desenvolvedores de projetos nacionais, que eles mesmos estão bem capitalizados, alguns venderam parte deles, alguns foram comprados por empresas listadas, então eles estão bem capitalizados. Geralmente o modelo de negócio eles colocam a parte técnica e o dinheiro para desenvolver o projeto, então aqueles custos que a gente estava falando de desenvolver a parte técnica, de contratar verificador, validador e etc., geralmente é coberto pelos desenvolvedores de projetos. E eles pegam uma porcentagem dos créditos ou uma porcentagem do revenue depois da venda dos créditos, como repagamento deles. Existem alguns desenvolvedores de projetos bastante reconhecidos no Brasil, mais de 10, talvez até 15 anos de existência, e tem outros novos entrando, né? Tem alguns de 2, 3 anos, que estão também tentando usar novas tecnologias, que é uma coisa importante para monitoramento do projeto, ou até para identificar áreas de projetos novos. Reflorestamento, segundo importante tópico aí dos projetos existentes, né? Existem várias novas, por uma demanda de mercado, vamos dizer assim, os compradores de carbono, eles têm uma vontade ou um apetite maior para reflorestamento do que para avoided deforestation, porque o reflorestamento, ele absorve carbono, ele não está evitando a emissão do carbono. Então, existe um apelo maior para você absorver carbono da atmosfera e colocar no solo. Então, cada vez mais existe uma tendência de buscar créditos de reflorestamento. Os valores negociados atualmente são maiores para crédito de reflorestamento do que de avoided deforestation. E um dos problemas do reflorestamento tem um problema operacional, né? Reflorestar não é uma coisa tão fácil quanto parece. Vários dos desenvolvedores de projetos, eles underestimate, né? Eles não dão valor para a complexidade operacional disso, mas financeiramente tem um problema grande do fato de o número de créditos de carbono é menor, né? Então você vai aumentando ao longo do tempo. A floresta tem que ir crescendo para você absorver carbono, para você gerar créditos. Então, o crédito vem ao longo do tempo e você precisa de entre 50% e 70% do financiamento nos primeiros 3 anos, onde você não vê nenhum crédito gerado. Então, você tem um upfront finance need, necessidade de capital intensa no começo, e você não vê o retorno desse financiamento né, nos primeiros 10, 15 anos. Carbono de solo é outro tópico importante, né, na agricultura no Brasil, né, até porque 30% do Brasil é usado para agricultura. E aqui é visto como um potencial muito grande para o mercado de carbono. O que hoje existe é uma deficiência nos tipos de metodologia e no trabalho que você tem para coletar solo e medir o carbono no solo e etc. Então, a forma de você medir e gerar crédito de carbono na agricultura, ela precisa evoluir um pouco mais para ser uma coisa mais financiável, vamos dizer assim. Mas é um potencial muito grande dentro do Brasil. Energia, existem energia renovável, né, no caso, ou energia eficiente. Existem vários projetos que já foram registrados, né, nos últimos anos. A Verra e a Gold Standard
elas ineligibilizaram, não sei se existe essa palavra, mas eles tornaram inelegíveis projetos de energia renovável no Brasil, por uma questão de adicionalidade. Então, existem alguns projetos que já foram registrados antes, dentro do mercado compliance do VCM, que geram créditos ainda, mas são vendidos a preços muito baixos. E metano de tratamento de lixo, tem um portfólio muito grande no Brasil, o Banco Mundial, inclusive, financiou vários desses projetos, a Caixa tem um projeto grande, e hoje tem os players privados, como a Horizon, que é uma empresa privada listada na Bolsa, mas que tem vários dos tratamentos de resíduos no Brasil. Também vendido a preço não tão alto. Próximo. Então, a ideia aqui era dar uma geral dos tipos de projetos e o número de projetos no Brasil. Aqui o segundo ponto que eu queria tocar é quais que são as barreiras para desenvolvimento desses projetos, né, tanto da parte técnica quanto da parte financeira. Não é dissimilar ao que a gente já falou na sessão anterior, junto com a Ellen, tá? Então vai ter um pouco de repetição. Mas, primeiro, os compradores e investidores desses projetos, eles têm uma dificuldade grande de entender a grande diversidade de standards que existem, né? Então, como ela mostrou lá, você tem Plan Vivo, você tem VCS, você tem Gold Standard, você tem Ser Carbono, você tem vários outros, e eles todos geram um crédito carbono, né, em tese, mas existe uma dificuldade de entender qual a diferença entre eles. Por parte nossa, como investidor, assim como por parte do comprador, né? Então, isso gera uma barreira. Aqui não existe nenhum julgamento meu se isso é bom ou se é ruim, se deveriam existir vários standards ou não. O único ponto é que se você tem vários standards, você gera um problema de entendimento do que você está querendo investir ou comprar. E, além disso, você ainda tem esses outros quality assessment, a ICBCS, por exemplo, que a gente tocou, e outros, a Corsia, que é o mercado comprador compliance, que pegam esses standards, fazem uma classificação deles e, às vezes, até falam qual deles você compra ou não compra. Então, você gera um novo nível de entendimento por parte do comprador ou do financiador. Então, existe essa diversidade, ela gera uma dificuldade de compreensão que gera um problema de financiamento. Existe um problema de percepção e qualidade nos projetos no Brasil, inclusive esses projetos de RED, eles têm sido eles estão na mídia, né, ultimamente de forma negativa. Então, isso traz uma atenção negativa para os projetos que são a maioria dos projetos de emissão do Brasil. Os questionamentos, também não estou julgando, mas existem questionamentos se a linha de base está feita corretamente ou não, se o leakage belt, para onde vai as emissões de leakage, aconteceria tão corretas ou não. Então, são coisas técnicas dentro do carbono. Existem outras coisas que não são técnicas, mas que são mais qualitativas do comprador. Então, se por exemplo, um reflorestamento, né, que já não é nem RED, mas o reflorestamento de uma área comercial que vai ser usada, por exemplo, para a indústria de papel, né? Então, se você tem papel e celulose plantando eucalipto, se isso é adicional ou se não é, e se isso tem um valor ou não, ou mesmo na indústria de madeira, né? Se você está plantando teca, por exemplo, isso é uma coisa comercial ou não, cada um tem o seu justificativa, mas existe uma percepção diferente de cada comprador diante da diversidade de tipos de projetos de Nature-Based Solution que existe no Brasil. E uma maturidade diferente de desenvolvedores de projetos, né? Então, se você não tem um mercado desenvolvido e maturo, você não tem transparência, você tem uma simetria de informação, isso tudo gera uma diferente percepção e talvez até um afastamento do investidor do Brasil para outro mercado onde você tenha mais transparência e mais informação. Então, é um pouco do que a gente estava falando, quanto mais infraestrutura você tiver para ter maior transparência, para ter menor insegurança sobre o que vai acontecer no país, maior o apetite do investidor. Das barreiras técnicas, acho que
O que a gente estava falando do jurisdicional, como a gente viu quando a Ellen explicou, o gráfico foi bastante ilustrativo, né? É complexo, é difícil de entender, é uma mudança nova perto dos projetos que já existiam. Então, como é que a gente vê isso, né, como investidor e como comprador? Mais uma vez, é uma diversidade muito grande para você entender onde você está investindo e no que você está investindo. Então, apesar de positivo, o que eu falei, né, apesar de positivo, esse crescimento para ter, né, metodologias mais coerentes ou mais corretas tecnicamente, até você chegar lá, isso gera uma barreira técnica para você investir. Existe o problema de tropicalização, né? Então, tem vários desenvolvedores de projetos aqui no Brasil que dizem que as metodologias são desenvolvidas por um parâmetro europeu ou por um parâmetro, né, não do nosso bioma, então que mesmo a quantidade de carbono que é calculada usando os parâmetros que a gente chama de default values, eles são menores do que os brasileiros, então, né, uma série de desenvolvedores de projetos tende a buscar tropicalizar a metodologia, então ele vai atrás de valores mais corretos, mas isso demora, porque ele tem que fazer uma deviation standard junto com a Verra, para entender qual que é o valor nacional versus o valor desse coisa. E a barreira política, que é um pouco do que a gente falou, né? Sempre que você tem um host country, um país que exerce um controle sobre um crédito, isso gera uma incerteza para o investidor, né? Então, teve na Indonésia, teve em Malau, e a gente falou aqui da Zâmbia, por exemplo. Então, tem vários países que têm colocado essas top-down approaches que geram uma incerteza para o mercado como um todo, mas definitivamente para aquele país. Isso também tende a afastar o investidor, né? Se existe uma potencial incerteza sobre se o Brasil vai ou não permitir exportar os créditos do mercado voluntário, por exemplo, se existisse essa incerteza, certamente o investimento seria muito mais difícil de ser feito aqui do que em outro país onde isso não existe. E existe também no futuro próximo, a gente acha que esse problema de corresponding adjustment que vem vindo desde o artigo 6 mas que tem agora uma importância grande no mercado voluntário, não é um problema hoje, mas ele vai existir também. Então, né, se o Brasil tiver uma parte central dentro do governo federal, onde você tenha uma instituição responsável pelo artigo 6 e corresponding adjustment por si, etc., isso vai ajudar bastante a desenvolver o mercado brasileiro. Bom, essa é uma overview aí de algumas barreiras, não é, né, existem outras, mas acho que essas aí foram as que eu coloquei para agora. Então, próximo slide, Pedro. Daí falar só um pouco como a gente financia e comercializa, para dar uma ideia de como funciona. Então, isso é prática da Climate Impact Partners, não significa que todos fazem isso, mas para dar uma ideia geral. Os tipos de financiamento são esses: upfront financing, então, no nosso caso, quando a gente olha projetos em early stage, então, projetos novos que estão sendo desenvolvidos, desenhados ainda no papel, onde a gente faz um aporte financeiro necessário para desenvolver o projeto, seja na parte técnica, seja na parte de contratar verificador, etc., ou até consultores, ou fazer um primeiro plantio, por exemplo, ou até, eventualmente, até a compra de terra. Então, a gente faz esse upfront finance e pega dos créditos de carbono vendido uma porcentagem para nos repagar. Off-take agreements, daí já são projetos mais maduros, onde você tem os créditos que ou já são gerados, ou o projeto vai gerar no próximo ano, e nós fazemos um contrato de compra para os próximos 2, 5 anos, eventualmente mais, mas é difícil olhar tão longe, com um valor de mercado já estabelecido. Então, a gente fala, nós vamos comprar por 10, teoricamente, né, os números não são reais, mas vou comprar $10, 100 mil emissões que você vai gerar desse projeto nos próximos 2 anos. Né? Isso gera para o desenvolvedor do projeto um cash flow. Né? Então, ele já tem um valor de mercado e ele não está exposto a preço de mercado.
Esses off-take agreements podem também ser feitos não fixados, então atrelados a indexes, se o project developer quiser participar do mercado. A gente foca realmente em alguns tipos de projetos, até porque, né, no Brasil é isso que existe, mas a gente tem investido bastante em inovação. Então, trabalhar com instituições financeiras aqui no Brasil, tecnologia aqui no Brasil, para tanto criar novos mecanismos de financiamento, né, ajudar nesse upfront finance ou diminuir o risco do projeto para que investidores estrangeiros possam investir, como desenvolver novas tecnologias, como é o caso de carbono do solo, né? Novas tecnologias e novas metodologias que possam gerar uma viabilidade desses projetos que têm um potencial grande aqui no Brasil. Acho que é isso, Pedro. Não sei se tinha algum outro slide. Não. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela apresentação muito completa. Eu acho que são aspectos que, quando a gente vai começando a conhecer um pouco mais, a gente começa a perceber o quão complexo é, né? Cada caixinha que você abre tem um monte de informação e tem um monte de desafio também. Então, eu acho muito importante poder contar com a tua expertise aqui e poder discutir um pouquinho mais agora na sessão, né, de perguntas e respostas aqui sobre os pontos que você trouxe. Tem algumas perguntas aqui no chat já que eu gostaria de fazer para você, eu vou ler em voz alta também para poder fazer a tradução, mas vamos começar com uma pergunta do Mauro Castro. Ele comenta sobre a questão das populações tradicionais, né, que afirmam que não desmatam, e a pergunta é como compensá-los quando a gente pensa nessa questão do reflorestamento, né? Então, muito na visão de que o mercado de carbono acaba compensando aqueles que estão reflorestando áreas já desmatadas, mas como que poderia ser feito um tipo de crédito ou mecanismo, né, para que a gente evitasse esse desmatamento e compensasse aqueles que já não desmatam a floresta, como as comunidades indígenas? Então, mais uma vez, né, sem querer botar nenhum vício meu ou qualquer opinião pessoal. De forma geral, o que acontece é que as metodologias têm um processo de quais são as áreas que são elegíveis para serem reflorestadas, né? Para gerar um crédito. Então, tem algumas metodologias que falam a área precisa estar degradada há 10 anos atrás, você tem que olhar no mapa, né, no GIS, voltar 10 anos, ver se aquela área está mesmo degradada, se ela era usada para pasto, e ela é elegível para reflorestamento. Outra área pode não ser, né? Então, lógico, tem criticismo que fala isso é injusto, né? Porque exatamente por isso, você tem populações tradicionais que já estão fazendo isso há anos e não vão se beneficiar do crédito de carbono. E é uma questão mais técnica mesmo, eu não consigo elaborar muito mais que isso. O que nós fazemos de forma geral a gente tem que se ater aos standards, então a gente vai para mesmo áreas que são elegíveis e faz do máximo possível aquele revenue sharing junto com a população tradicional, a população local na região, né? Então, dividir o ganho do carbono com quem está reflorestando na região que a gente está atuando. Existe um outro trabalho, menos no Brasil, acho que a gente não viu nenhum projeto desse tipo aqui no Brasil, mas existe alguns projetos fora do Brasil, onde a gente trabalha com populações que estão, como se diz, elas ajuda a fazer um reflorestamento de árvores ou frutíferas, etc., que tem um valor agregado maior, um valor econômico também na venda, etc., que seja além do carbono. Então, não sei se tem muito mais uma resposta, Maura, meio que, na minha opinião, meio que uma parte técnica que prevê quais projetos são elegíveis e não elegíveis. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Mauro, pela pergunta. A próxima pergunta aqui da Viviane. Ela comenta em relação a projetos em áreas marinhas, né? Se você poderia elaborar um pouquinho, né,
o potencial desses projetos em relação à conservação e cultivo de algas, entre outros, por exemplo, energia offshore, e quais seriam as metodologias que existem para, principalmente, essa parte de cultivos de algas marinhas, se existe alguma coisa que vocês já estão trabalhando. Então, aí eu vou ficar devendo, porque eu realmente não tenho esse conhecimento. A parte de energia, eu só vou comentar uma coisa que eu olhei e eu acho interessante de comentar. Aqui no Brasil, eu olhei recentemente projetos de energia solar flutuante, que você pode, né, você coloca painéis flutuantes em cima de represas, por exemplo. Como a gente tem uma geração de energia renovável muito grande da hidrelétrica, existe um apelo de você colocar painéis flutuantes, existem todos os outros problemas, tá? Não estou lidando só com esse. De você colocar painéis flutuantes e ligar, porque o sistema de distribuição já está lá, né, de energia. Então, você não é um custo de investimento pequeno perto de fazer uma offshore, por exemplo, né, uma wind offshore grande. Então, a gente tem olhado, né, mas eu não tenho nenhum outro exemplo e também desconheço as metodologias para cultivo de água. Posso até ir atrás depois e, pelo Pedro, eu mando o que eu puder para vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Viviane, pela pergunta. Eu acho que essa questão das metodologias, né? Eu tenho acompanhado mais essa questão do artigo 6 e a gente tem passado por um processo nesse âmbito de muitas consultas públicas e em relação também a metodologias de remoção, e é impressionante a quantidade de novas tecnologias que têm surgido nessa esfera. É difícil manter atualizado em relação a isso, porque são muitas coisas surgindo e outras coisas assim que podem ter potencial, mas outras que são simplesmente especulações, né? Então, também é difícil você fazer uma análise do que seria o mais interessante a investir. Então, demora um tempo mesmo, né? Então, uma questão aqui do Vinícius, né? Ele fala sobre esse ponto da Amazônia, né? Que muito se comenta em relação ao bioma amazônico, né? Mas que a Mata Atlântica é também um bioma super importante e, de fato, é um dos mais matados, se não o mais matado do país, né? Com apenas 17% de sua vegetação original. Então, como olhar para esse bioma, incentivar a restauração nessas áreas, e também colocando que esse é um dos biomas que tem mais capacidade de capturar carbono por hectare, né? Não, eu sou fã da Mata Atlântica e tenho forçado bastante internamente a aprovação de projetos dentro da Mata Atlântica. A gente até recentemente viu um de reflorestamento bastante que passou no nosso due diligence, que a gente queria investir, acabamos perdendo a oportunidade por vários motivos, mas eu sou fã. Eu acho que a dificuldade é por experiência própria, né? Eu trabalho no Brasil só há 2 anos. Eu trabalhei praticamente a vida profissional inteira fora. É difícil explicar, e não tem só a Mata Atlântica, né? O outro bioma que a gente tem olhado agora bastante é o Pantanal, que também é muito importante, né? Da parte fauna, flora, que também é difícil de vender lá fora. Então, a minha experiência é o seguinte, né? É fácil você falar com um comprador de crédito ou um investidor sobre a Amazônia por uma repercussão que ela já tem, por um marketing que ela já tem, né? Ela é um problema global. Então, quando você fala de tipping points climáticos, a Amazônia aparece, né? A Amazônia está lá. Se ela retrai, ela causa um problema global. A Mata Atlântica, infelizmente, ela já foi vastamente desmatada, né? Então, agora é um problema mais nacional do que global. Então, acho que esse lado, esse viés, mais uma vez, sem nenhum julgamento, influencia no fato dos investidores estarem olhando para a Amazônia e menos para a Mata Atlântica ou Pantanal. Apesar disso, existe e eu estou falando mais do lado técnico-financeiro, tá? Para onde como o investidor olha esses biomas. Então, do lado, existe na Mata Atlântica, principalmente, existem uma presença de vários multinacionais, tanto de oil and gas, né? De petróleo, né? Que estão
na Bacia de Santos, ou que estão em outras bacias explorando o petróleo brasileiro, que têm uma facilidade de investir em projetos que estão perto da área de atuação dele. Daí, sim, acho que existe um valor que você consegue trazer ele mais perto da realidade do investidor do que né, versus a Amazônia, que todos os outros investidores fazem. Então, da minha parte, eu posso falar que eu tenho atuado bastante internamente em promover projetos dentro de biomas diferentes da Mata Atlântica. Mas existe também uma coisa de oferta, né? Vários dos projetos de RED não estão aqui, até porque já foi muita parte desmatada. Então, existe mais projetos de reflorestamento na Mata Atlântica do que de avoided deforestation. Os projetos de reflorestamento têm aquele problema que eu já comentei, que o upfront cost é muito grande para o retorno. Então, tem uma dificuldade além do bioma em si. Obrigado, Eduardo. A Letícia coloca um comentário aqui, eu não sei se isso chega a ser uma pergunta, se ela quiser também esclarecer aqui, que ela fala, quando você fala de projetos elegíveis e projetos não elegíveis, projetos de restauração nesse sentido, entramos na pauta da regulação do mercado de carbono, porque os projetos acontecem dentro do projeto de carbono voluntário. Letícia, isso é uma pergunta, isso é um comentário, não sei bem dizer se o Eduardo também quer comentar alguma questão em relação a isso. Bom dia. Pode falar. Não, é porque você tinha comentado que os projetos de restauração, eles acontecem, eles quase não existem, na verdade, dentro dos projetos de carbono, né? Só que aí a gente entra na pauta, né? Que os projetos de carbono que são voluntários, eles têm a obrigatoriedade de ter os projetos de restauração, né? E aí a gente entra na pauta da importância da regulação do mercado. Então, se voltar lá para um dos slides, o que a gente vê é o seguinte: o número de projetos registrados, o projeto de reflorestamento, ele até tem um número, se for no do Verra, é o slide 10, Pedro. Se a gente olhar, esse é o primeiro, né? Pode ir descendo, desce. Esse. Então, esse projeto, aí você vê que o primeiro gráfico, lembrando que Verra é mais de 88% dos créditos emitidos no Brasil, né? Então, é um valor importante. Se você pegar o gráfico de pilha do lado direito, você vai ver que o número de projetos registrados, você tem 20% dos 30% de AFOLO são reflorestamento. É pequeno, né? Mas ele não é inexistente. Eu acho que ele tem crescido ao longo do tempo. Quando eu falei da ineligibilidade, é isso mesmo, é uma coisa técnica de que existe uma tecnicidade, existem parâmetros para a elegibilidade da terra que vai ser reflorestada, né? Esse existe. Então, isso faz parte do standard e da metodologia existente. Pode mudar ao longo do tempo, mas hoje ela é assim, ela não permite, né, áreas que já estejam sendo reflorestadas ou que são reflorestadas ou áreas que são produtíveis, de gerar crédito, né? Mais uma vez, sem botar não querendo influenciar, não é minha opinião se está certo ou se está errado, mas é assim, né? Então, a gente só olha para projetos que são elegíveis e é uma coisa técnica mesmo. E quando eu falo que gera pouco, crédito é o de baixo, né? O número de créditos emitidos, você vê que apesar de ter 20% dos créditos dos projetos, você só tem 1% dos créditos. Então, o número de créditos é pequeno também. Você está em mudo, Letícia? Não, é isso mesmo, era só para... enfatizar. Só para enfatizar. É porque aqui dentro do estado, aqui dentro do estado de Rondônia, nós temos projetos, né? E Sei. aí a gente vê as coisas acontecerem em tempo... E não vê... essa é uma questão, bastante pessoas que nem você, que tem presença no chão, né? E que estão fazendo projetos, que estão fazendo, não pelo carbono, mas mais, né, por vários outros motivos, social, ambiental.
existe muita reclamação realmente de, pô, mas eu fiz tudo isso e eu não gero carbono, agora o cara que vai, né, não fez nada, ele tem a capacidade de gerar créditos. Essa é uma discussão que já existe há anos. Infelizmente, né, do meu lado eu vou pela parte técnica. Acho que tem a ver muito com a mensuração, né? Que o Brasil mesmo está fazendo, né? Dos carbonos, da mensuração do carbono que existe. Vou falar da Amazônia, porque eu estou na Amazônia, né? De que existe para não haver conflitos, né? É isso. Eu concordo plenamente. Obrigada, viu, Eduardo? Imagina, obrigado a você. Obrigado. E na próxima pergunta aqui, acho que está relacionada também com esse aspecto da mensuração, a Suzy Valadares. Ela pergunta como você avalia as adaptações das metodologias de mensuração de carbono para o Brasil, que tem biomas tão diferentes entre si, principalmente no Cerrado. Então, eu não sou uma pessoa mais técnica, sou mais uma pessoa do financeiro, então eu não sei te dizer exatamente tecnicamente, mas falando com diferentes desenvolvedores de projeto, eu percebo bastante o que você está falando, e principalmente no Cerrado, né? Então, tem vários desenvolvedores de reflorestamento ou de projetos de avoided deforestation que comentam a diferença de absorção de carbono nos diferentes biomas. Eu acho que tem total correto. O que acontece é que, né, tecnicamente, mais uma vez, ou você se adapta, o mais rápido é você usar os parâmetros que já existem e desenvolver o projeto de acordo com aqueles que você consegue registrar. É um processo longo, porque você tem que desenvolver um projeto, você tem que escrever dentro da metodologia um projeto, você tem que validar ele, verificar. Então, muitas vezes, o desenvolvedor de projeto vai com o que já existe e toca em frente, né? Outros têm feito, junto à Embrapa e outros órgãos, diferentes estudos para quantificar de forma mais nacional a absorção de carbono nos diferentes biomas. E o que acontece daí é que você tem que justificar perante ao standard, né, que pode ser a Verra, por exemplo, porque você está usando aqueles valores. É totalmente possível e vários fazem, mas é um processo mais custoso, né, mais demorado também. Então, não é que não possa ou não existe, tem várias pessoas trabalhando nisso. Obrigado, Eduardo. Uma outra pergunta da Viviane aqui, Puccianeri, ela pergunta sobre a possibilidade de ter projetos híbridos. Essa é uma questão bem interessante, assim, né? Na possibilidade de repente, você ter um projeto de RED com ARR ou com agricultura no âmbito do ABC. E aí você também está pensando em questões relacionadas tanto à redução quanto à remoção, né? E aí eu gostaria de complementar essa pergunta também colocando se no âmbito desses projetos a gente poderia ter uma eficiência em termos de monitoramento ou são processos completamente diferentes, teriam que ter os mesmos pagamentos como se fossem projetos completamente independentes, né? Se a gente tem um ganho de eficiência nesse... Não, boa, excelente. Essa realmente eu devia ter tocado nesse ponto. Dá, e é totalmente possível, e tem vários benefícios, né? Então, começando por esse lado que o Pedro estava falando, do lado técnico, você pode, se você só pensar em RED, né, em Avoided Deforestation, e daqueles dois tipos que eu falei, do Avoided Plan e Unplanned, o Avoided Planned, eu acho que eu toquei no ponto de que você recebe os créditos nos primeiros anos, né? Só que você tem que manter aquela floresta, você não pode desmatar, não é porque você resolveu o crédito, você pode desmatar, você tem que manter aquela floresta em pé por 100 anos, né, ou 30 anos, depende da metodologia. Só que se você recebe os créditos nos primeiros 10 anos, por exemplo, né, você não tem nenhum incentivo para monitorar o resto. Quando você mistura o unplanned com o planned, né, do nosso lado como investidor é positivo. Por quê? O unplanned, você vai receber à medida que cada ano vai passando. Né? Então, o ano passou, você não teve desmatamento daquela área, você recebe durante os 30 anos do projeto. Então, você tem um enforcement do monitoramento por um lado, por um tempo maior do que se você só tiver um plan de deforestation. Não, mais uma vez, sem julgar mérito de se o cara vai ou não desmatar, etc. Mas mais por uma questão técnica, financeira, quando eu olho, eu falo, esse cara tem mais incentivo para monitorar a área dele do que o cara que fez só o plan de deforestation. Do lado financeiro,
tem vários projetos que eu estou vendo ultimamente que estão juntando hedge com ARR, com reflorestamento. O motivo é exatamente aquele que eu comentei, né? O ARR, você não vê os créditos nos primeiros anos, né? E ele tem um custo muito grande no primeiro ano. O projeto de hedge, ele tem um custo menor que o de reflorestamento, né? E você recebe, principalmente se for planned, nos primeiros anos. Então, o seu fluxo de caixa, juntando um projeto de hedge com ARR, puramente tecnicamente falando, sem, né, mérito nenhum. Se você junta os dois, o seu fluxo de caixa começa a ficar mais interessante para o investidor. Porque você vai ter um retorno do hedge nos primeiros anos e para compensar o seu investimento no ARR, que os créditos vão vir depois. Então, dá para fazer. Eu acho que é um pouco daí, vai um pouco da, mais uma vez, qual é o terreno, né? Na Mata Atlântica, eu acho que tem, hoje em dia, como muito já foi desmatada, tem pouca oportunidade para projetos de hedge importantes, né? Grandes, que justifiquem o que eu acabei de falar. Mas tem outras áreas que o pessoal está olhando e está fazendo, e eu acho que é uma ideia muito boa. Obrigado, Eduardo. Obrigado também a todos que contribuíram com as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, a gente vai, como de praxe, divulgar aqui os e-mails, né, dos palestrantes, juntamente com a apresentação, então fiquem à vontade para entrar em contato. Eu gostaria de agora ir para nossas perguntas, né, que os palestrantes também encaminharam para fazer agora para os participantes, né, e a gente poder ter uma visão de como que vocês veem isso, né? Então, como a gente está sem tempo, eu vou me focar em 2 perguntas. Até peço desculpa aqui para o Eduardo, que eu vou pular essa aqui. Eu acho que a gente já discutiu bastante essa questão do hedge ou reflorestamento. E eu não vou expor os participantes ao constrangimento de errar a pergunta. Mas, ó, já está bem, tá visto. Muito bom, muito Vamos bom. passar para essa aqui que eu gostaria de perguntar para vocês. Não existe resposta certa ou errada, aqui é mais buscar entender como é que vocês têm percebido isso, né? Então, como você vê o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono no Brasil nos próximos 5 anos? Então, que se vocês esperam um crescimento rápido, lento, né, sem crescimento, como que vocês veem essa questão? Também, Eduardo, se você quiser ir comentando sobre essa questão, e a Ellen também, fiquem à vontade. Acho que a gente tem pouco tempo, então, enquanto o pessoal ainda tem alguns minutinhos aí para votar, lembrando que vocês podem escanear aqui o QR Code e aí vocês vão ser encaminhados para a sessão de votação. No eu acho que é isso aí, não tem resposta certa ou errada, mas o pessoal é otimista, né? Porque a gente só tem crescimento, não tem diminuição ou patamar. E acho que está coerente junto com as pesquisas que existem também. As pesquisas é um crescimento, as pesquisas, eu digo, os papers que saem por aí, né? É de um contínuo crescimento. E acho que varia, o que vai acontecer também vai estar muito ligado a esses parâmetros que estão evoluindo, né? Tanto do artigo 6, quanto das leis regulatórias dentro do Brasil, quão robustas, quanto impeditivas elas vão ser, quantos elas ajudam ou não o crescimento do mercado, quantos o mercado voluntário fica dentro ou fora do mercado regulado do Brasil. Tem várias nuances que vão dizer o ritmo de quanto vai crescer, mas acho que o crescimento é constante, com o único porém que eu diria é qual que é a visão do investidor e do mercado para a hedge, sendo hedge o maior número de emissões do Brasil, como que isso pode ser visto
dentro dos olhos de um ICBCS ou outros CORSIAs e etc. Isso também pode ter uma influência. Obrigado, Eduardo. Ellen, você gostaria de comentar alguma coisa? Sure, thanks, Pedro. Claro, obrigada, Pedro. Sim, isso é muito positivo. Estou feliz de ver esse nível de otimismo deste grupo. Seria ótimo ver talvez um pouco mais do crescimento rápido, mas eu acho que lento e constante também é um bom lugar. Acho bastante positivo. É um bom sentimento aqui dessa aula. Obrigado, Ellen. Então, vamos passar para a nossa última pergunta aqui, que também é interessante, né? Na sua opinião, qual tipo de projeto abaixo apresenta o maior potencial no Brasil? A gente falou bastante sobre RED, reflorestamento, também tem outros projetos, né, na área de energia e eficiência energética, mas acho que é interessante entender também qual que é a perspectiva, né? Pensando que esses projetos muitas vezes demoram muito tempo e talvez a tendência que a gente veja hoje não seja a mesma tendência nos próximos anos, né? Então, também, Eduardo e Ellen, se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a isso, quais são as expectativas que vocês têm, fiquem à vontade. Do meu lado é um pouco do que está acontecendo aí. Eu só acho que, assim, carbono do solo é um grande potencial. Precisamos realmente começar a ver essas metodologias com mais atenção para desenvolver elas de forma que elas sejam mais efetivas, né, do lado financeiro, principalmente. Eu acho que reflorestamento, o número de projetos vai crescer bastante, e acho que tem um potencial grande, né, com a questão financeira realmente um impedimento, eu acho, às vezes. E metano evitado de aterros é um projeto que eu acho bastante interessante também. Eu só não sei o quanto ele consegue crescer, eventualmente. Precisa, talvez, ter uma mudança na regulação para tal. E RED varia muito, eu acho, da percepção de mercado, mas acho que vai continuar, tem um potencial muito grande no Brasil, por todos os motivos que a gente já falou, né? Obrigado, Eduardo. Ellen, você gostaria de comentar também, se você precisar de alguma tradução? Acho que é meio intuitivo aqui mesmo sendo em português, mas qualquer coisa me avisa. Maybe if you can describe what the most Bom, popular. se você puder descrever qual é a mais popular, So the most popular is soil carbon so a mais far. popular é o carbono no solo, é a mais popular agora. Depois vem o reflorestamento, que agora mudou. Você pode ver que o reflorestamento agora nós temos energias renováveis, carbono azul, transporte, metano, evitado nos aterros. Obrigada, Pedro. Sim, é muito interessante ver o carbono no solo. Acho que representa um sentimento global nesse sentido, essa área crescente de interesse. Não é surpresa para mim, não é surpresa para nós ver essa combinação de reflorestamento e carbono no solo serem as mais populares. Eu acho que mostra, de fato, o que tem acontecido. Obrigado, Ellen. Bom, então a gente está chegando no final do nosso treinamento hoje. Eu gostaria de agradecer tanto a Ellen quanto o Eduardo pelas palestras. Acho que foram discussões muito interessantes, perguntas também. Gostaria de agradecer os participantes pela participação ativa hoje e já convidá-los para a nossa última série, para a nossa última sessão, né, dessa série, na próxima semana, que a gente vai tentar amarrar tudo que a gente discutiu até então, né, todos os tipos de mercado de carbono e pensar também um pouquinho como que a gente poderia desenvolver uma infraestrutura nesse sentido. Então, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti.
Acho que, e também espero que o que a gente discutiu aqui possa ajudar vocês no desenvolvimento das políticas, cada um no seu estado, e trazer um pouquinho mais de clareza como é que poderia trabalhar as suas estratégias nesse sentido. Então, muito obrigado mais uma vez e bom final de semana para todos. Um abraço.